Hi, brothers! Olá, irmãos, olá, irmãs. Estamos aqui hoje para apresentar para vocês uma entrevista com um dos alunos do curso Agora Eu Falo Inglês. Ele vai estar falando a experiência dele que ele teve. E ele tem uma história incrível para contar. E como que ele conseguiu, né, chegar à fluência, como eu sempre digo, em 6 meses. Eu quero apresentar para vocês, então, o nosso convidado, aluno do curso, Rafael. É um prazer, muito bom aí receber o seu convite, viu, professor? Muito legal, muito honrado, com certeza muito animado para falar, né, sobre o curso que eu conheci, né? Então, e o quanto isso fez muito bom para mim, realmente, né? Foi muito legal. Que legal. Eu sei que muitos de vocês podem estar até, neste momento, até pensando o quanto que é difícil falar inglês, o quanto que deve ser demorado, mas nessa conversa aqui, eu vou mostrar para vocês, vou estar conversando com o Rafael, ele vai estar contando a experiência dele, de que, na verdade, não é demorado assim. Na verdade, o inglês também não é difícil, né? Precisa estar no método certo. Então, nós estamos apresentando para você. Rafael, então vamos começar a nossa conversa aqui. Eu queria te perguntar, então, Rafael, como que... O que você assim, decidiu, né, aprender inglês, né? Conta um pouco assim de você e o que fez você aprender inglês? O que decidiu você para ir aprender? Bacana. O que eu me lembro, assim, eu sempre tive as aulinhas na escola, né? A escola comum, né? E depois que eu cresci um pouco, eu tive contato com o inglês através da música. E eu, por ser músico, eu sou baterista, eu sempre ouvi músicas, né? E ficava muito aquela questão de você ouvir uma música e não conseguir entender o que estava falando, e muito mais do que isso é você querer aprender a falar, cantar, né, aquela música, e aquilo ficava, né? E eu sempre achei muito bonito também falar inglês, isso é verdade, né? E para completar toda essa situação, meu pai sempre foi um incentivador. Meu pai sempre falava, olha, é a língua do mundo, é a língua onde você vai conversar, né, universalmente, né? Então, meu pai já falava inglês, já fala inglês, né? E ele sempre me apoiava, sempre me incentivava, mas você sabe, a gente vai deixando as coisas, vai levando na brincadeira, e aí, assim, as experiências que eu tive foi de ser matriculado um pouco maior, né? Ser matriculado nas escolas convencionais, agora específicas de inglês, ali havia uma dificuldade, porque é uma questão, eu não sei se isso foi só comigo ou se não pode ser com outras pessoas. Aquelas questões assim, parece que eu estava aprendendo, mas quando você realmente vai depois ouvir uma música, você fala, mas eu não entendi uma palavra daquela coisa, né? Eu estava aprendendo, eu estava fazendo o exercício certinho, né? Então, Rafael, você me diz, então, assim, o que te motivou, então, né, a você ir para aprender o inglês? O que te motivou? O motivo, assim, principal realmente foi a questão de ouvir a música, de ver por ser músico, né, por tirar músicas e ouvir músicas, e aquilo ali eu falo, puxa vida, que bonita a língua, né? Eu gostaria de cantar a mesma coisa, do mesmo jeito, e muito mais do que isso, além de cantar, entender o que está falando, né? Então essa foi uma motivação inicial, sabe? E, Rafael, me diz o seguinte, qual foi o seu primeiro contato, assim, com o método, né? Qual foi o seu primeiro contato com esse... Engraçado, Fábio, a gente acaba
assim, de fato, correndo atrás daquilo que é necessário, infelizmente, né? Sim. Como um brasileiro, a gente tem um grande mal, é o procrastinador, né? A gente vai deixando para depois. Eu tive a história minha, depois, né, de casado, depois de ter filhos, havia um grande desejo meu de me mudar para o Canadá. Puxa vida, foi muito legal. E aí eu comecei a acompanhar as pessoas que ajudam imigrantes aí para o Canadá, né? E aí eles me falaram um tripézinho. O tripé para uma imigração, eles falavam, olha, você precisa ter uma formação, seja técnica, seja, enfim, né? Ou graduado. Você precisa ter uma experiência comprovada. E aí ele me disse, você precisa fazer uma prova de inglês. Essa prova de inglês, de fato, não seria nem uma reprovação ou não, mas seria uma nota de 1 a 10 aí que eles te dariam para como está o seu inglês. E a gente vai no jeitinho brasileiro. Você sabe, Fábio, que eu cheguei até a entrar, e isso são informações extremamente verdadeiras. Eu cheguei a entrar num site até do Canadá chamado Job Bank. Ali são um banco de negócio de trabalhos, enfim, né? São ali empregadores querendo pessoas para sair, para entrar no Canadá empregados. E eu percebi assim, eu sou chefe de cozinha. E eu percebi que na minha área tinha mais de 4.000 vagas à disposição para entrar no Canadá trabalhando. Poxa. Falei, cara, eu fiquei encantado. Eu falei, sim, cara, é um negócio fantástico. Falei, ótimo, né? Bom, são 4.000. E aí, nesse site, no Job Bank, fala o seguinte, que ali eles dão até o e-mail do dono do restaurante. Eles dão um e-mail, põe o nome, dá tudo. Eu falei, bom, agora é só ir mandar. Aí eu com muito custo, né? Eu fiz ali o meu currículo, né? E aí eu fiz a minha apresentação, né? Cover letter, né? E aí eu fiz a minha apresentação lá e falei, bom, eu vou enviar para eles. No primeiro dia, Fábio, eu fiz 30 envios de e-mails, 30. Eu falei, bom, eu vou fazer só 30 no primeiro, né? Daí amanhã eu faço de novo e aquela questão, vou espalhar meu currículo, né? Você sabe que no primeiro dia, isso é uma verdade, no primeiro dia, 3 e-mails foram respondidos. 3 e-mails. E entre esses 3 e-mails respondidos, eu até lembro, eu não lembro assim, era mais pro norte, né, do Canadá, mas se chamava lá Le Baguette. Era uma casa de pães, enfim, era muito, muito legal. E já marcando, já falei, gostei do seu currículo, isso tudo em inglês, e eu pegando no tradutor ali, vendo, né, o que estava acontecendo. Falei, eu gostei do seu currículo e eu gostaria de fazer uma entrevista. E eu lembro que eu falei assim, puxa vida, falei até pra minha esposa, falei, não é possível, né, vou fazer uma entrevista já, assim. Aí, olha, tal hora do Pacífico é a entrevista. Daí eu falei, puxa vida. Aí eu falei, não, acho que ela tá confundindo, acho que ela tá querendo que eu vá lá, né? Falei, olha, desculpa, daí eu vi no Google Tradutor. Olha, desculpa, eu tô aqui no Brasil, acho que não foi mal entendido, eu não vou conseguir estar aí tal horário. No outro dia me mandou a mensagem, não, é no horário do Pacífico, a gente está entendendo, né? A gente entendeu que você está aí no Brasil e que a gente gostaria de conversar. E você sabe, né? A gente corre atrás da sombra, né? A gente corre atrás a hora que a coisa tá começando a relar, o mar tá chegando no pé. Eu fui lá e falei, eu vou me preparar então para uma entrevista formal. Eu vou me preparar. Comecei aí, Fábio, a assistir assim os vídeos, né, de como se fala, como que ela vai perguntar, o que pode perguntar, quais são as maiores perguntas. Eu fiz a minha colinha. E aí sim, enfim, então chegou a tão aí esperada entrevista. Eu esperando uma moça do RH que iria fazer perguntas decoradas, né? Até porque eu coloquei que no meu inglês eu tive a audácia de falar que eu era intermediário, né? Olha. Já viu, eu falei, o inglês, intermediário, já sei.
Bom, e aí eu até realmente cheguei a comentar, eu lembro no primeiro dia com você no curso, e aí ele falou assim, entrou uma mulher pilhada, entrou assim, a gente fez uma vídeo também chamada, mas ela parece que estava atrasada, ela pediu desculpa e ela começou a falar coisas aleatórias. E, sinceramente, cara, assim, no primeiro minuto a minha autoestima foi lá no chão. Eu já comecei a olhar para ela e aí eu comecei eu cheguei a decorar, né? Sorry, but my English is not very well. Eu comecei a decorar aquelas frases, né, para tentar acalmar um pouco, né? Você pode a little bit, né? A smaller, um pouco mais devagar. E dá para perceber depois. Daí ela já entendeu. Ela já começou a entender. E eu vi que ela tentou falar mais devagar. Ela tentou, por 2 ou 3 vezes, me explicar aquilo que ela estava, enfim, querendo dizer. Só que, Fábio, eu não consegui entender nada. Assim, me fez lembrar justamente eu estudando inglês com lápis, caneta, papel, fazendo as atividades e falar, puxa vida, eu consigo colocar tudo aqui, os verbos, olha, eu consigo, eu falo inglês, né? E aí eu lembro na última frase, eu lembro ela dizendo, olha, tudo bem, nós ainda somos amigos. Ela foi muito simpática, eu lembro dessa frase. E ela disse, só que eu preciso que você estude um pouco mais inglês. Vai ser vendo. Foi aonde a ficha caiu, Fábio. Foi aonde minha ficha caiu. Verdade. Onde eu falei, cara, eu preciso procurar alguém que possa me ajudar em relação a isso. E aí foi a questão de indicações de outros alunos que você tem, né? De alguns aí, vários que você tem que eu comecei a conhecer, mas numa de indicação, esse rapaz, ele falou para mim, olha, eu trabalho numa empresa também, eu acho que ele morava fora da cidade, mas ele falou, olha, eu tenho um professor que tem um método diferente. É diferente do que ele faz. Eu falei, bom, diferente, ótimo, né? Então, mas eu preciso ir, porque eu percebi que eu não tinha aprendido inglês, né? Eu era um simpatizante do inglês, né? Eu falei, bom, eu preciso então procurar ele. Foi então que eu tive essa primeira experiência. Eu falei, bom, depois dessa história eu preciso ser mais humilde, né, comigo mesmo, tirar também a minha vaidade, o meu orgulho, né, de lado e falar, eu preciso aprender do zero. De fato, é zero, né? Foi então que a gente teve essa primeira experiência do primeiro dia, né, do curso. Foi assim que eu conheci o seu método. E você sabe, Rafael, que é interessante falar assim para você rapidamente. Como eu passei por isso também, né? Parece até que eu nunca tive isso, mas pelo contrário, assim como todo mundo. Eu passei por esses problemas também, passei por essa dificuldade. Eu queria aprender inglês de qualquer jeito, eu gosto de inglês. E eu tive, assim, a oportunidade de ir trabalhar numa plataforma de petróleo. Quando eu pisei lá, eu já tinha estudado em escolas tradicionais, já tinha, né, ido atrás, como você, como todo mundo, né? Como até as pessoas que estão nos assistindo também, né? Como todos. E aí, quando eu pisei lá, que eu vi, né, que eu estava numa plataforma internacional e todos lá só falavam inglês, e na verdade, quando eu fui ver, eram vários países, aquilo me deixou mais ainda preocupado. Mais difícil ainda, porque tem sotaques, dialetos, tem... Eram pessoas da Polônia, eram pessoas da China, eram indianos, eram poloneses, eram sul-africanos, filipinos, francês, americano, eram gente, eram de todo o mundo. Tinha muitos países lá. E foi aí que eu olhei e falei, meu Deus, e agora? Né? E aí, quando eu comecei a tentar colocar em prática também, da mesma maneira, Rafael, que você, colocar em prática aquilo que eu escrevia, aquilo que eu anotava, aquilo que eu sabia de books on the table, how are you, todas essas coisas, Rafael, eu vi que não era nada disso. E você sabe...
e não era nada disso, e eu vi que eu precisava mudar. Tem alguma coisa que precisava mudar. Acho que chega uma hora que acho que eu lembro que você me contou, né, um pouco dessa história aí que você está falando. Sim. Lá nas aulas, mas chega um momento que a gente tem que cair em si, né? Tem que falar, cara, eu preciso, né? O problema maior, né? O que eu percebi, né? O problema maior para mim, né? O problema maior que a gente percebe que as escolas tradicionais, né, pelo menos assim, aquelas que eu fiz, né? Eu fiz CCA, Wizard, eu fiz algumas. Elas parecem que elas têm já um método desenvolvido para você pelo menos ficar 3 anos lá, né? Pelo menos, para você começar assim, a entender um pouco, né? Então eles fazem com que realmente a questão, e eu acho que me chamou muita atenção, acho que você vai falar sobre isso também, me chamou muita atenção porque às vezes eles, nas escolas, né, que eu passei, me parecia que eles queriam me alfabetizar gramaticalmente primeiro, né? Era uma coisa assim. E aí você começa a decorar o verbo to be, enfim. Doses homeopáticas, né? Tem doses homeopáticas. Eu, sinceramente, depois, a revolta foi, e assim, parte da culpa é das escolas, enfim, parte da culpa é minha. Com certeza. Porque a gente precisa assumir as nossas culpas também, né? A gente precisa dizer, olha, mas assim, a revolta foi quando eu, pela primeira vez na minha vida, fui falar com um nativo, né? E aí eu falo assim, cara, o que eu fiz na minha vida, né? No inglês, não fiz nada. Aí você percebe que você não fez nada, literalmente, né? Então, e aí, rapaz, quando eu me deparei com isso, foi quando eu comecei a rever tudo, né? Rever os meus estudos, rever o meu inglês, e juntei tudo aquilo, e aí comecei a observar como que era diferente. Então eu decidi, Rafael, né? Esse foi o ponto, eu decidi então montar um método, criar um método que fizesse com que a pessoa fosse direto ao assunto, né? E não passasse por tudo isso que eu passei. E eu levei algum tempo até montar o método, fazer pesquisas, perguntando para pessoas, até que eu cheguei nesse método. Agora eu falo inglês, porque esse nome até é sugestivo, né? Agora eu falo inglês, porque o método, então, ele mostra que você consegue chegar na fluência em 6 meses, né? Porque você não precisa passar por tudo que eu passei, na verdade, você também passou e muitos até devem ter passado. Você não precisa passar por tudo isso. Então, no método nosso, nós falamos, você chega à fluência em 6 meses, você realmente chega à fluência em 6 meses, porque você vai passar direto, né, por tudo aquilo que nós passamos, você não vai passar por isso, você vai direto aprender o que precisa ser aprendido. E sabe, engraçado, professor, que eu lembro que quando eu comecei a fazer, você apresentou, né, o método, eu lembro que eu já fui com meus cadernos, né? Eu não sei se você lembra disso. Eu fui com meus cadernos e as minhas canetas, né? Eu já fui para as anotações e eu lembro, eu falava, não, eu aprendo mais anotando, né? Não, deixa eu aprender. Ele fala, não pegue o caderno, fecha o caderno. Eu falei, mas como assim fecha caderno? Eu não vou entender. Como assim? Ele falou, não, fecha o caderno. Já pode ir vendo aí, né? Você começou a ver a diferença que era o curso. Não, foi uma questão assim. E você sabe que às vezes, para a gente aprender coisas novas, a gente às vezes tem que desconstruir algumas coisas dentro de nós, né? Para que realmente a gente consiga adquirir, né, aquele conhecimento novo, né? Então, para mim, foi uma resistência no início, até eu entender, né? Então, você me fala, então, como é que depois, quando você começou a fazer o curso, como é que isso passou a ser a sua rotina de estudos, né? Legal. Como é que passou a ser, então? Então, assim, foi exatamente essa, foi um susto. Fecha o caderno. Eu falei, mas não é possível que eu não vou fazer uma anotação, não tenho uma atividade, né? Engraçado, né? A gente faz tudo isso, chega na realidade,
vê que não aprendeu nada, mas a gente está tão condicionado a aprender desse jeito que a gente volta a pegar o caderno e falar, não, eu vou aprender de novo. E você quer de novo aprender do jeito que aprendeu. Né? Esse é uma coisa que a gente está já totalmente dominado por esse sistema, né? Um sistema educacional, né? E você percebeu que eu mesmo assim eu insistia, né? Porque quando eu montei o método eu tinha certeza, né? Da garantia. Então, você viu que eu insisti em falar para você, olha, não escreve, não faz assim, né? Não é dessa maneira. Eu não lembro que... Eu lembro, ó, eu não sei se você vai lembrar. E eu lembro que eu insisti em anotar algumas coisas. Foi. E aí eu lembro, assim, que depois passados aí, acho que foi no segundo mês, se eu não me engano, e eu lembro que você falou assim, fecha agora e me fala o que tá escrito aí. E aí eu lembro que você falava, olha, você anotou na tal página. Isso. Não, mas eu não anotei, não. Eu falei, você anotou lá, vai lá pra você ver. E aí você olhava, tava anotado lá algumas coisas, né? Verdade. Eu falava, não é possível, cara. Então, assim, a minha rotina, né, ela foi justamente como você sempre fala, né? São repetições, né, e referência real. Isso eu não esqueço nunca mais, Fábio. Nunca mais. Repetições e referências real, porque eu lembro que na aula mais importante, né, que você... eu não vou dar um spoiler aqui, né, mas é muito legal, o curso ele é mágico, ele é muito bom. Eu lembro da aula mais importante, né, a aula importante, além de não ter vergonha de se falar, né, você sempre falava, Rafael, a construção de uma linguagem, eu lembro muito bem disso que você falava, de uma criança, justamente por repetições, ela vai ouvindo e referência, ela vai fazendo referências daquilo que é do dia a dia, né? Verdade. Eu lembro que você falava, Rafael, eu lembro dessa frase sua, você não precisa falar em português, você já sabe falar português. Por que você vai ficar falando português, né? Lembra dessa frase que você falou, né? Agora fala tudo em inglês, velho. Você vê que é interessante que tudo isso que eu falei para você, que você aprendeu, né? Eu tinha certeza do que eu estava fazendo, né? Então essa que é a diferença, né? Você ter passado por isso tudo, você ter montado algo e você ter certeza do que você está fazendo. Ter certeza. Então, Rafael, você me fala uma coisa. Quando foi o momento assim que você começou a perceber, que já estava aprendendo? Você falou assim, puxa, agora, né? Foi assim, olha, o momento, assim, eu já comecei a ter essa consciência foi na aula. Porque eu lembro que passados, de verdade, eu lembro disso, passados uns 2 meses completos, isso. Lembro que a gente já estava conversando. Isso. Com algumas dificuldades, né, como alguém que estava destravando, né, desbloqueando ali a mente. Foi isso mesmo. Mas eu lembro que alguns exercícios, justamente para essa prática, porque eu percebi que os seus exercícios, né, de prática, era na questão do dia a dia, né? A gente falar sobre o que a gente estava olhando na referência real que você tanto fala, né? Eu falei, puxa vida, né? Então, em cima disso, eu comecei a conversar com você, um pouco de dificuldade ali, porque eu lembro que você falava, Rafael, primeiro a gente desbloqueia e depois vocabulários vão se acrescentando. Isso. Né? Que você falava tanto isso, né? E é o que até hoje, né, Fábio? Eu até realmente converso às vezes com a minha esposa, eu falo, bom, é uma questão realmente de interesse nosso, porque a fala em si do inglês, né, a gente vai entendendo, né, e aí depois eu tenho uma experiência muito legal para contar, e aí depois a gente vai percebendo que vai de nós também acrescentando o vocabulário, né, acrescentando. Eu tenho uma experiência, até uma novidade, enfim, eu cheguei a conversar com você, mas eu precisava muito falar isso até aí pros outros alunos seus, né? Porque eu acho que você é um eterno aluno. A gente sempre conversa, às vezes, eu te mando às vezes um áudio, né? Uma questão, falo, oh, hello, teacher. E aí, enfim. E você sabe, por causa, né, do desbloqueio do inglês, por causa do método, agora eu falo inglês, aí, né, o método que você, por 10 anos que, né, você fez, graças a Deus,
a minha imigração para a Bélgica saiu. Olha aí. A gente conversou agora, através da minha profissão, e eu consegui realizar um sonho. E o meu sonho não é em busca de dinheiro. Meu sonho é em busca de experiências de vida. Meu sonho eu tenho 3 filhos pequenos, de colocar eles para uma experiência nova também, de um país. Eu até falo isso, que seja 1 ano, que seja 2, Deus sabe de tudo, né? Isso é uma experiência que é um coroa também o meu esforço, coroa também a questão de ter achado o método correto para abrir portas. Exatamente o que eu ia te perguntar, né? Se isso abriu portas para você, né? O que você conseguiu, né? Perfeito. Exatamente isso. Eu fui, o ano passado, eu fui lá para a Bélgica para justamente tirar algumas documentações. Eu passei em Portugal, fui à Bélgica e depois voltei, né? E você sabe que eu fiquei 2 meses em Portugal, e aí lá eu tive alguns trabalhos e alguns bufês assim para Porsche, para Mercedes. Olha. Foram assim uma experiência muito legal, né? E aí o mais legal assim, se tinha muito brasileiro fazendo esse trabalho lá em Lisboa, né? E eles me perceberam, e olha para você ver que legal, eles perceberam que eu sabia falar inglês e era também proativo, né? Enfim, mas sabia do inglês. Eles me colocaram em lugares que eram mais assim seletivos no trabalho. Estava mais cuidando do bar, porque era só para um público A, né? De atendimento. Eu precisava ter uma educação, precisava falar o inglês. Realmente, né? O inglês, realmente, eu sempre falo isso. Olha que é uma coisa que eu falo e eu vou sempre falar, né? O inglês é como um plano de saúde. Você não precisa, até o dia que precisar. É verdade. E aí, assim, né? Por causa do inglês, é claro, por causa da proatividade, por causa da educação, a gente sabe disso. Mas é por causa que falo inglês, me colocaram no atendimento. E você fala, e os outros brasileiros? Ficava carregando caixa pesada de engradado. Ficava carregando caixa pesada de pratos, copos. E eu ficava arrumadinho, de camisa social, tudo legalzinho. Por quê? Por causa eu sabia falar inglês. Então foi uma passagem muito rápida para questões de documentos, mas... Já viu que é a diferença, né? É muito diferente. Aí, então voltei, passei esse ano e a aplicação saiu, mas é por causa do quê? Por causa da graduação, mas é por causa do inglês, né? Então lá na Bélgica se fala, na região norte se fala lá o Dutch, né? Que é o holandês, mas lá 99% fala o inglês. A gente sabe que o mundo fala, né? O mundo se comunica, né? Universalmente com a língua inglesa, né? Sem contar, né, Rafael, que depois, né, disso, né, outras coisas que você conquistou também, né? Você conseguiu, então, começar a entender as músicas, né? Exato. Autoestima, né, Fábio? Autoestima. Então, eu acho, assim, que o inglês... Eu tinha, realmente, assim, uma autoestima um pouco mais para baixo em relação a isso, porque toda vez que realmente eu via 2 pessoas conversando, ou ouviam alguma frase, ou ouviam uma música, eu ficava por fora, literalmente. Você sabe que eu também passei por isso. Você sabe. E você sabe que na Bélgica foi interessante, que na Bélgica eu lembro que tinha um brasileiro lá, que eu cheguei a conhecer, e um belga, conversando em inglês. E eu lembro que eles conversaram algumas situações, e aí me veio aquela sensação de realização. Aquela realização pessoal, dizendo assim, eu sei o que vocês estão conversando aí. Sabe, aquela coisa assim? Que legal, né? Isso aí evidentemente, eu acho que a gente precisa sempre aprender, né? Sempre se desenvolver, mas aquela realização de falar, cara, eu já não estou mais por fora. Eu faço parte agora. Verdade. Eu faço parte, né? Você sabe que eu resolvi, a primeiro momento, pensando naquelas pessoas que como eu, né, como você, que nós tivemos dificuldade de aprender,
No primeiro momento eu fiquei pensando nisso e falei, puxa vida, eu quero ajudar essas pessoas, né? Eu sei o que elas estão passando. Eu sei o que cada uma dessas pessoas passa, as dificuldades, porque eu sei porque eu passei por isso. E eu me esforcei, Rafael, eu me esforcei, eu realmente estudei sobre a língua americana, estudei sobre a nossa língua também, para poder explicar algumas coisas que no curso eu sempre explico, algumas coisas muito interessantes, né, com relação à nossa língua e em relação à língua inglesa que a gente está aprendendo, né, que a pessoa está aprendendo. Então, no primeiro momento eu tive esse pensamento. Então eu me empenhei em realmente fazer a pessoa ir direto à fluência, sabe? E aprender o que realmente precisa ser aprendido e não ficar enrolando, ou ficar escrevendo, ou fazendo exercícios, ou qualquer outra coisa. Nada disso. Então, tudo aquilo que a pessoa tem dificuldade, todas aquelas barreiras, então eu fiz um curso para que as pessoas fossem direto, passando por tudo isso, sem precisar ter que passar por todo o sofrimento que você contando agora, né? E eu, né? A gente passou. Então, assim, o único sentimento, sinceramente, além da felicidade, de valeu a pena, que bom, né? Era assim, por que eu não conheci isso antes, né? Mas você conheceu. Então, agora você me fala uma coisa, Rafael. Qual que é, assim, o conselho, então, né? O que você pode dizer, então, para as pessoas com relação ao curso, né? Ou com relação a fazer este curso, né? Conselho. Eu posso dizer para todos aí que estão assistindo, isso mudou a minha vida. Sim. De verdade, eu aprendi inglês. Eu aprendi o falar inglês, né? Como você sempre fala, o vocabulário vai se acrescentando, as gramáticas você vai aí então entendendo, mas o desbloquear, isso mudou a minha autoestima, mudou minha forma de até se me apresentar, né, como um chefe de cozinha, né, sabendo inglês, sabendo ler, sabendo falar, né, aprender a ouvir e entender o que está falando. Então, a minha autoestima, né, então assim, vale muito a pena, Fábio. O método Agora Eu Falo Inglês, que é o método, né, que eu guardo no meu coração, valeu muito a pena. Eu vou ser eternamente muito grato, né, a todos os ensinamentos, a todas as dicas valiosas, né, que você sempre realmente deu. E isso foi muito bom para mim, muito bom mesmo. Que bom, Rafael, que bom. Então na verdade, eu quero agradecer você, então, Rafael. E você sabe, assim, indiretamente, de uma forma muito indireta, né? Eu lembro que eu passava isso para os meus filhos. Sim. Eu chegava, passava, olha, eu aprendi isso aqui, aí comecei a incentivá-los a ter a perspectiva que você sempre ensinou no curso. Começa a olhar, olha a sua rotina diária, começa a falar sobre a sua rotina. Você não precisa falar nada mais em português, você já sabe, eu lembro dessas frases, né? E comecei a repassar. E eu vi, principalmente no meu filho mais velho, um desbloqueio também, um entendimento sobre isso. E hoje, com o passar do tempo, a gente percebe ele muito mais confiante também em ouvir, em falar, com apenas 15 anos de idade, né? Então, eu acho assim, quanto mais cedo, melhor. Mas é como você fala, a fala em si não tem idade para aprender a falar, né? Basta estar vivo, né? Seja para o mais novo, seja para quem está bem mais já de idade. Eu acho que a oportunidade de a gente realizar sonhos, se qualificar melhor, né? Às vezes a pessoa não quer nem para se qualificar para um emprego, mas às vezes é para ter aquele sonho, né, de aprender como eu tinha, de ouvir uma música em inglês e falar, puxa vida, né, como que é legal ouvir e entender o que está dizendo, né? Então, eu realmente, assim, aconselho muito, de verdade. Que bom, Rafael. Então, eu quero agradecer realmente a você, né, você ter se disponibilizado para estar fazendo esse bate-papo, né, essa entrevista, esse bate-papo, contando um pouco da sua história, né, para as pessoas verem que realmente nós passamos por isso, né, nós somos pessoas que realmente passaram por isso e que alcançaram, né, fazendo o método certo, né,
e aquilo que a gente está propondo, né? Então, e também, né, começou a entender as músicas, né, americanas. Até mesmo eu lembro que eu mostrei para você, passei para você uma Bíblia em inglês, comecei a mostrar alguns versículos e como era interessante, né, a diferença ali da interpretação, das traduções, né, e explicando isso para você, né, e como que você lendo e, né, fazendo até a oração do Pai Nosso que nós fizemos uma vez, como que aquilo vai fazendo com que você vai tendo mais contato, você vai prestando mais atenção. E isso é muito interessante. Exato. Então, para você que está aí nos assistindo, né, fica aí a história do nosso aluno aqui, o Rafael, né, uma história, uma experiência, né, até internacional, muito interessante. E quero chamar você, né, que está nos assistindo, para que você também possa ingressar conosco, que você possa fazer também esse curso. Agora fala inglês e quanto você vai ver a diferença que é, né? O método como é diferente. Assim como o Rafael falou, a diferença que é, já logo nas primeiras aulas você vai perceber, você vai sentir como é diferente e que realmente faz você chegar à fluência em 6 meses. Ok? Muito obrigado, Rafael. Obrigado, professor. Também. É um prazer, é um prazer. Eu posso dizer, eu faço parte dessa comunidade. Eu tenho um orgulho de estar aí junto com tantos alunos, aí, tantos amigos, né, que a gente se forma. É muito bom poder estar participando aí, viu? Eu espero você também a participar dessa comunidade, assim como todos esses alunos alcançaram, você também vai alcançar a fluência. Ok? Muito obrigado.